Hoje, vamos explorar a história de Stanisława Leszczyńska, uma parteira corajosa na Segunda Guerra Mundial. Em meio ao horror de Auschwitz, ela se destacou, ajudando a trazer à vida novas esperanças. Stanisława desafiou o sistema opressor, oferecendo cuidados essenciais às mulheres prisioneiras. O que motivou essa mulher comum a arriscar sua vida para salvar outras? Ela simboliza a resistência, mostrando que a esperança pode existir até nos lugares mais sombrios. Vamos descobrir mais sobre seu legado e como ele ecoa até os dias de hoje. Em Auschwitz, a atmosfera opressiva e aterrorizante desafiava a humanidade, enquanto as prisioneiras tentavam sobreviver ao dia a dia. A cada dia, mulheres grávidas chegavam ao campo, enfrentando a constante incerteza de suas condições e a separação de suas famílias. Stanisława, com seu conhecimento de parteira, buscava formas de apoiar essas mulheres em meio ao horror. Enquanto cuidava delas, ela também ouvia histórias de suas vidas antes da guerra, trazendo um momento de humanização ao sofrimento. Essas conversas revelavam laços profundos e fortalezas pessoais que desafiam a brutalidade do ambiente. O trabalho de Stanisława não era apenas físico, mas emocional, proporcionando conforto onde menos se esperava. A cada nascimento, ela celebrava pequenas vitórias, mesmo sabendo que a vida era um bem precioso e vulnerável naquele lugar. No entanto, a vigilância dos guardas era constante e cada ato de bondade era um risco a ser calculado. Stanisława sabia que sua missão era maior que ela mesma, era sobre a humanidade e a sobrevivência coletiva. Ela organizou pequenos grupos de apoio às mulheres, usando o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. Através das dificuldades, ela cultivava um senso de comunidade, onde cada pessoa contava e tinha um papel. Essa rede de apoio se tornava uma tábua de salvação, pois juntas elas eram mais fortes do que o sistema que as oprimia. As mulheres se reuniam em um pequeno barracão, onde Stanisława estava pronta para atender. Elas se olhavam, unindo forças. Stanisława, apesar do medo, falava com firmeza. Tragam suas esperanças, aqui cada vida conta. Uma jovem mulher, com lágrimas nos olhos, desabafou. Sinto que tudo está perdido. Stanisława a confortou. Stanisława a olhou nos olhos e disse: a vida é resistência. A cada bebê, desafiamos o destino. Quando uma mulher entrou em trabalho de parto, a tensão cresceu. Stanisława preparou-se rapidamente. As outras mulheres formaram um círculo ao redor, criando um ambiente de apoio, cada uma concentrada no processo. Com as condições precárias, Stanisława usou apenas suas mãos e o pouco que tinha à disposição para ajudar. O choro do bebê ecoou pelo barraco e um brilho de esperança nasceu entre elas. Era uma vitória. Algumas mulheres começaram a cantar, suas vozes misturando-se em um hino de resistência e renascimento. Stanisława sorriu ao ver a união delas. Cada bebê é uma nova esperança em dias sombrios, pensou. Com o passar dos dias, mais mulheres vinham até Stanisława, sentindo-se seguras em sua presença. Stanisława começou a criar uma pequena comunidade, onde cada vida nova fortaleceu a esperança entre elas. Ela notou que algumas partes do campo pareciam mais desumanas do que nunca, mas ali havia vida. Certa vez, uma mulher trouxe uma flor que havia encontrado. Era um gesto pequeno, mas significativo. Stanisława olhou a flor e disse: isso mostra que a vida se recusa a ser apagada, mesmo aqui. Enquanto novas vidas chegavam, o medo de perder alguém também crescia. Era uma realidade que não podiam ignorar. Stanisława se perguntava como manter a esperança viva quando o ambiente ao seu redor era tão sombrio. Ela decidiu que cada nascimento deveria ser celebrado, um lembrete de que a vida continua apesar de tudo. A cada nascimento, elas organizavam pequenas cerimônias, onde compartilhavam nomes e histórias.
Essas histórias se tornaram um legado, um ato de resistência que unia todas em meio ao caos. Stanislava entendeu que seu papel ia além da parteira. Ela era uma mantenedora da memória e da vida. Naquele barraco, a vida e a morte coexistiam de maneira estranha, mas a vida sempre encontrava um jeito. O tempo passava, mas a força da comunidade criada por Stanislava se tornava cada vez mais essencial, e assim, apesar da desolação, elas encontravam motivos para sorrir e continuar lutando pela vida. A atmosfera em Auschwitz se tornava mais opressiva a cada dia. Stanislawa adotava uma postura firme diante do terror. A cada parto que realizava, ela rebatia a crueldade com a esperança, provando que vida e resistência poderiam coexistir. Uma mulher, visivelmente angustiada, trouxe seu bebê nos braços. Stanislawa a acolheu com cuidado e carinho. "Faça-o viver", pediu a mãe. O peso das palavras ressoou no coração de Stanislawa, que sabia o que estava em jogo. Ela se preparou para um novo desafio. Com a determinação renovada, começou a cuidar do recém-nascido. As mulheres ao seu redor se uniram, formando uma rede de apoio, multiplicando a força de cada ato de resistência. Sentindo aquela empatia profunda, Stanislava lembrou-se das mães e dos filhos que não sobreviveram, mas na memória deles. O choro do bebê ressoou como um hino de resistência, uma afirmação contra a opressão que cercava aquelas mulheres. A cada grito, um espírito renascia. As histórias das mães se entrelaçavam na luta pela vida, criando uma memória coletiva. A cada nascimento, Stanislava reafirmava seu propósito, desafiando as ordens de Mengele com cada batida de coração. Ouvindo as histórias das mães, Stanislava se sentia cada vez mais parte de algo maior, uma revolução silenciosa, e assim, em meio ao desespero, a luz da vida resistia. A coragem da parteira tornava-se um símbolo de esperança para todas. Após a libertação, Stanislava sentou-se para escrever suas memórias. Ouvia as vozes das mulheres e crianças que ajudou, uma sinfonia de resiliência. Enquanto escrevia, lembrava dos rostos das mães que, mesmo em dor, encontraram amor e força. Cada relato se transformava em um ato de resistência. O relatório de uma parteira de Auschwitz tomou forma. Stanislava sabia que preservar aquelas histórias era essencial para que não fossem esquecidas. Ela decidiu compartilhar suas experiências em escolas e comunidades. O seu testemunho era uma ferramenta poderosa para combater o esquecimento. As reações eram profundas. As pessoas se emocionavam, refletindo sobre a força do espírito humano diante da desumanização extrema da guerra. A história de Stanislava ecoou por gerações. A luz da esperança que ela cultivou sempre iluminaria os caminhos das futuras gerações.